Perguntaram se Jesus é judeu ou não também, né? É judeu, claro, é judeu. Judeu. Certo. Judeu de Maria e dizem que não é do José, né? Que é com o Espírito Santo. Mas um padre já me disse que não é o Espírito Santo, que não teve concepção. Aí que eu falo, são a coisa da tradição, como eu não tive acesso a essa tradição, eu não sei. Então não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus. É o Espírito de Deus. Nós, judeus, cremos não na trindade, mas na dualidade. E por isso que nós chamamos Deus único de Errad, e não de Yahed, porque em hebraico tem dois tipos de um. Tem o um único e o um composto. Então, por exemplo, um exército, ele é um exército. Então ele é um Errad. Por quê? Porque ele é composto de vários soldados. Cada soldado é um Yahid. Então, um soldado é um Yahid, um exército de vários soldados é um Errad. Então, Deus ele é Errad, ele é um único composto. E quando nós abrimos, até mesmo a Bíblia, você bota lá em Bereshit, lá em Gênesis, logo no primeiro capítulo está lá, que a terra era vazia, era sem forma, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Então, o Espírito de Deus, que é o Ruach Kadosh, né? Então, esse Espírito é Deus, ele tem o Espírito, tem essa parte espiritual. A nossa alma, né, que é a composição do Adão, que o Adão não é o primeiro homem. Ele é o primeiro homem com a imagem e semelhança de Deus na composição da alma, né? Então, a alma você tem a Neshama, a Nefesh, e vai ter o Ruach, que é o Espírito Santo, justamente quando você não, vai ter o Ruach Kadosh, é o sopro. Então, tem essa corrente, para que entendeu, mais mistológica, né, ou mistagógica, quando se trata do cristianismo, que trata com que o Jesus ele tem a questão da Maria, mas com esse sopro de Deus, né, que é uma parte de Deus, mas não que seja o Deus. Então existe essa polêmica, né? Existe essa polêmica. Agora, que ele é judeu, entendeu? Filho de mãe judia, a Maria, ela é inquestionável em relação a isso, né? Da tribo de Judá. Ele era de uma estatura média alta, tinha os cabelos claros, tinha os olhos claros, entendeu? Os traços todos caucasianos, porque os judeus são caucasianos, e a tribo de Judá era uma tribo muito clara, muito alva, né? Muito, né, de ruivos, e negócio tinha muito ruivo, essa coisa toda, entendeu? E o Flávio Josefos, ele dá uma descrição do Jesus, entendeu? Também confirmando lá isso, né? Era caucasiano, né, e era judeu, sem sombra de dúvida, né? Só veio para os judeus, curou a samaritana, porque a samaritana são tipo os nossos protestantes, né? Eles são etnicamente judeus, mas eles não aceitam a tradição oral do Talmud. Eles só ali é o pé da letra, é o que está escrito na Torá, né? A solas escritura. Então ele curou, mas ele não foi para o gentil. E o Sermão da Montanha, que ele fala para os judeus, ali ele reforça o judaísmo, lá em Mateus 5,17, né? Eu não vim mudar a lei, isso aqui, mas cumpri-la, né? E aí que mudar um ponto, uma vírgula, se falar da lei será o menor dos reinos dos céus. Então ali ele diz que é para os judeus manter a Torá, quer dizer, não veio acabar com uma religião para fundar outra, né? Isso é muito claro, entendeu? Mas ele era judeu, sem sombra de dúvida, da tribo de Judá. E como manda as profecias também, né? Que o Mashiach, tudo sei o que for, também seria da tribo de Judá. E esse negócio de botar o Jesus pardo, Jesus preto, Jesus, baiano, vamos botar o Jesus até como Jesus baiano. O maranhense, com o negócio, entendeu? Porque os globalistas são uma desgraça, pá. Os gajos, entendeu?